Nos últimos vídeos deste canal eu venho trazendo questões que não são muito sensíveis, dado que por diversas vezes eu faço afirmações e trago a fonte que as corroboram, que a existência de vida pós-morte não é tão real quanto você aí pode imaginar. Na verdade, ela não é nada real. Entretanto, também faço outra afirmação que deixa bastante gente confusa. Em geral, eu digo que não existem espíritos, mas incorporar um pode trazer grandes benefícios terapêuticos, lembram? Ao longo dos últimos tempos, tenho reforçado essa questão. Embora não existam espíritos, isso não quer dizer que não possamos encará-los e trabalhar com eles. Confuso? Pois bem, é sobre isso que quero convidar você a pensar hoje. Seja bem-vindo, meu nome é Nino Denani e quero te convidar a conversar um pouco mais sobre as artes mágicas. Mas afinal de contas, o que é real no meio disso tudo? Eu tenho percebido um número incrível de pessoas com essa dúvida e acredito que esse seja o primeiro passo mais correto a ser dado, embora ele esteja completamente equivocado. A pergunta em si é muito importante, buscar o que há de real no meio de tudo isso, que você pode já ter entrado em contato, é realmente o correto a se fazer. Mas a grande questão deveria ser, por que dentro de tudo isso algo precisa ser real? É nesse pique que vamos tentar explorar essa espiritualidade que é tão boa para nós, mas que não tem nada a ver com o que você imagina ser. Para tanto, a primeira coisa a fazer é pensar o que é, no final das contas, espiritualidade. Aposto que quando essa pergunta aparece a você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a religião. Não necessariamente uma religião específica, ou seja, não necessariamente o cristianismo, o budismo, umbanda ou qualquer coisa assim. Mas o pensamento que vem é algo que remete a alguma religião, certo? Se você for ainda de uma religião anímica, como a Umbanda ou Candomblé, o termo espiritualidade vai remeter a outra coisa. O trato com espíritos, com entes desencarnados ou coisa que o valha, certo? É aquele mesmo tipo de pensamento que a gente tem quando alguém nos diz que tem uma autoridade espiritual, ou coisa assim. É, pois é. Não que essas compreensões de espiritualidade estejam erradas, mas é que elas não servem para muita coisa dentro do que a gente está falando agora. A espiritualidade que cura é outra coisa. O diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, professor do Centro de Cardiopneumologia da USP, Álvaro Avenus Júnior, vai definir isso de uma forma muito bem em um artigo para o caderno Ciência e Saúde do Jornal de Minas. Abre aspas, a espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento, sendo passível de observação e mensuração científica. Claro que se você é uma pessoa mais esperta, já deve estar se perguntando o que um cardiologista pode saber sobre espiritualidade, certo? Mas então, eu escolhi pegar trechos da fala de Avenus porque ele foi um dos principais estudiosos do país da relação entre espiritualidade e saúde, estando à frente da iniciativa da SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na publicação das Diretrizes Brasileiras sobre Espiritualidade e Fatores Psicossociais, que integram um conjunto de prevenção de enfermidades cardiovasculares. Sim, é uma instituição médica estudando a importância do indivíduo na prevenção real de doenças. Então, o que seria essa espiritualidade? Segundo a Venus ainda, queremos mostrar que é possível prevenir a doença tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão, da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas, como a solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança e otimismo. Você percebeu que não há nada de espíritos ou deuses aqui? Muito mais do que você pode imaginar. Na verdade, desde que a medicina começou a compreender o ser humano como algo biopsicossocial, a gente começou a levar em conta a espiritualidade do indivíduo para o tratamento de algumas situações. Entretanto, antes que vocês fiquem felizes demais aí, é preciso dizer que espiritualidade aqui é definido como algo ligado à busca de um propósito de vida e de uma transcendência sobre o objeto da vida,
envolvendo também as relações com a família e a sociedade, também com o ambiente, pelo menos segundo o estudo Saúde Mental, Espiritualidade e Religiosidade, a visão de psicólogos. Espiritualidade é, portanto, o quanto nós estamos íntegros com os nossos propósitos de vida, com a sociedade que nos cerca e com o ambiente onde estamos inseridos. E tem muito pouco a ver, necessariamente, com questões metafísicas da existência ou não de espíritos ou deuses, mas ao mesmo tempo, a espiritualidade não exclui essas questões. Isso quer dizer que se você, por exemplo, vai a um terreiro, obviamente toda a questão religiosa que é envolvida pela vida social em um terreiro, incluindo a visão de vida pós-morte, está incluída em sua vontade de viver. Se você segue esse caminho porque para você, de alguma forma, ele é certo e te faz ter paz e conviver de uma forma saudável com seu grupo social, isso tem um fator terapêutico inestimável. Independentemente da existência ou não de Deus, da existência ou não de espíritos. Sacou? Essa é uma das coisas que eu vou tratar com você no workshop que vai acontecer no dia 4 de fevereiro aqui mesmo na web. O workshop chamado Metas Herméticas. Dentro do pensamento neurocientífico, a espiritualidade é tratada de forma a levar ao paciente o melhor dos mundos e não a tentar barrar a crença por algum motivo. É por isso que mesmo eu sendo ateu e cético no que diz respeito à existência de espíritos e tudo mais, ainda consigo obter bastante resultado com pessoas que seguem essas religiões ou situações de crença. Por conta disso, o Metas Herméticas foi montado de forma a não só levar sua espiritualidade ou religiosidade em conta, mas te dar melhores ferramentas para você trabalhar usando essas coisas como vantagem para encontrar e alcançar sua felicidade. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que está aqui no campo de descrição do vídeo, no comentário afixado ou no card que está aparecendo aqui na sua tela, fechou? Para a gente continuar isso tudo, eu preciso fazer um aviso. Sabe aquela passagem que nos diz tudo que sei é que nada sei? Pois é, um monte de gente gosta de usar esse pequeno axioma socrático quando está em uma conversa e visivelmente está com o seu argumento sendo ultrapassado pelo argumento do opositor, no que comumente a gente chama de perder a discussão, certo? Ou seja, em geral, as pessoas gostam de usar esse tipo de argumento para que, quando em desvantagem, consigam evocar uma pretensa humildade frente ao desafio debatido. Entretanto, seria muito bom se a gente conseguisse realmente compreender isso e começar a entender que o ser humano é muito mais complexo do que julga a nossa vã filosofia. Sim, eu sei que esse tema é bastante complexo, pois ele nos dá várias formas de interpretações errôneas e formas de escape da realidade, que muitas vezes pode ser mais prejudicial do que qualquer outra coisa. A realidade que se apresenta a cada um de nós é ligeiramente diferente da realidade que se apresenta aos outros que interagem conosco. Ao longo dessa semana, por exemplo, eu entrei em um debate a respeito da existência ou não existência de Exu. E essa conversa extrapolou os muros aqui do meu canal e foi parar em diversas outras mídias. E isso porque eu estava achando muito divertido ver como o ser humano pode se comportar, dado que essa afirmação que fiz acabou por se tornar, para umbandistas, candomblecistas e quimbandeiros, extremamente parecidos com evangélicos, quando o assunto é demonização da fé alheia. Isso acontece porque não importa o que a gente diga ou a ferramenta que tenhamos. Religiosidade, ou espiritualidade religiosa, né? Por assim dizer, é algo que é composto basicamente por emoção. Não importa o quanto você discorde desta afirmação. E não se debate emoção com lógica e raciocínio. Então, a afirmação que eu fiz de nenhuma forma seria debatida de forma séria. Exatamente porque a realidade das pessoas que compõem o grupo com o discurso oposto está centrado no que a gente pode chamar de vida emotiva. E usa essa questão emocional para contrabalancear os próprios problemas, questões negativas e até mesmo pesos morais que podem enfrentar ao longo da vida. A realidade para eles é fantástica, composta por espíritos que têm vontade própria, embora essa vontade seja, na maioria dos casos, reflexo da vontade do próprio médium. De uma forma ou de outra, a grande questão aqui é que, para eles, a situação da vida pós-morte e a existência do Exu é tão real quanto é real a percepção de que Exu é um demônio criado pelos cristãos. Essa realidade, entretanto, circunscrita à própria mente do indivíduo, que faz com que ele responda à realidade real, por assim dizer, através das lentes da sua própria realidade.
A espiritualidade que cura, nesse sentido, se torna então uma espécie de vício, de algo sem o qual não estamos bem ou não sobrevivemos. Não aquela espiritualidade que eu tracei junto a vocês no início desse vídeo. Tudo em excesso se torna prejudicial. E acho que eu posso dizer aqui com alguma certeza que a espiritualidade, como dissemos no início do vídeo, seria exatamente o ápice entre o excesso e a falta. Seria bom se todos nós um dia conseguíssemos ter essa espiritualidade em dia. Em vez de ter a espiritualidade tóxica da religião, que nos oprime de uma forma que talvez, porque você aí está envolvido com o coração na religião que você tem, você nem consiga enxergar. Se não for esse seu caso, talvez eu possa te ajudar não só com metas hermetistas, mas também de outras formas que você pode conhecer lá no meu site. Então eu aguardo o seu contato. Espero que você tenha uma ótima vida, seja alguém melhor do que foi até agora. Tchau.